Sejam bem-vindos a mais um devocional diário, dois ou mais, onde dois ou mais estão reunidos, ele estará presente. E a porção de hoje é 1 Samuel, do capítulo 25 ao capítulo 27. E o primeiro tópico de hoje será: a morte de Samuel marca o fim de uma cobertura espiritual visível. Samuel era a voz profética e referência espiritual para Israel. A morte dele cria um vácuo espiritual. E nós já aprendemos nos capítulos anteriores que onde há um vácuo espiritual, se Deus não ocupa, outra coisa vai ocupar. E a chave espiritual aqui é: nem sempre você terá uma voz externa te guiando. Deus vai testar se você aprendeu a ouvir sozinho. Isso é muito real. Isso é muito importante porque Deus, quando fala conosco, tem características que nós conseguimos discernir, né? Porque a gente sempre fica naquela dúvida: será que é Deus? Será que são outras coisas falando conosco? Mas quando nós pedimos discernimento e nós estamos seguindo os princípios, né? Como jejuar, orar, seguir os 10 mandamentos, nós temos esse discernimento no Espírito, que é Deus falando conosco, certo? E aí o risco disso é dependência excessiva de homens e não de Deus, né? E aí você começa a idolatrar homens, né? Assim como um dia Abraão idolatrou o filho dele e Deus pediu aquele teste, né? E graças a Deus ele conseguiu passar, não é verdade? Sim, verdade. 2. Davi quase perde tudo por uma reação emocional. Davi, que poupou Saul, agora quer matar um homem comum por ofensa. Uau. Isso revela que até homens maduros têm áreas frágeis. Nossa, super verdade isso aqui. Sim, porque o homem maduro não quer dizer que ele esteja livre, né, de qualquer ofensa. A diferença é que um homem maduro ele consegue ponderar, entender o que Deus faria, o que Deus pede que nós façamos, e ele vai seguir, certo? E a chave espiritual é que grandes quedas não começam com grandes pecados, Uau. mas com pequenas ofensas mal resolvidas. Isso é muito Uma bom. verdade dura: você pode vencer guerras externas e perder batalhas internas. Isso já aconteceu muito comigo, né? A gente acha que está fortalecido, mas se a mente não estiver blindada, um pequeno pensamento, um pequeno pecado que você... Não, isso aqui é besteira, não vou contar, não vou de fato expor isso. E aí isso vai se acumulando, As pequenas coisas. E um homem, quando ele é casado, ele não influencia só na sua vida, mas na vida da sua esposa, da sua família. E quando vai ver, toda a sua família vai estar condenada, né, sobre uma coisa que ele poderia simplesmente ter falado, exposto, para que pudesse vir a ser curado, né? Então, a importância disso, né? 3. Abigail. Discernimento salva destinos. Abigail age rápido, com sabedoria, humildade e estratégia. Nossa. Não é à toa, né, que fala que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar. E ela edificou o seu lar. E a chave espiritual é: Deus levanta pessoas com discernimento para te parar antes de você errar. Ela impede Davi de cometer um erro irreversível, porque Davi ia lá para poder simplesmente acabar com Nabal. Ele, de fato, ele ia tirar ele da existência, né? Porque ele falou assim: cara, eu tive aqui, protegi, não roubei nada, e ele faz isso comigo? Você vê, né? Um homem que maduro, mas que ia ter uma atitude ruim, né? Mas faz parte. E a aplicação é: nem toda intervenção é oposição. Às vezes é livramento. 4. A voz certa no momento certo muda a história. Davi reconhece:
O Senhor te enviou hoje ao meu encontro. Chave espiritual: discernir quem Deus está usando hoje para definir seu futuro amanhã. E um erro muito comum é ignorar conselhos porque vem de pessoas improváveis. Uau! É a gente olhar para uma pessoa, né, e achar que ela não tem um preparo, mas a gente não sabe, a gente não está com aquela pessoa 24 horas, a gente não sabe o quanto aquela pessoa está orando, o quanto aquela pessoa está jejuando, está buscando, e você olha assim, faz um julgamento de forma rasa, e o seu discernimento vai falhar. Sim. E não só isso também, eu acho que ainda que a pessoa não esteja tão alinhada, mas quando Deus quer usar, Ele vai usar e é isso aí. Ele usou uma jumenta. Né? É sobre. 5. Deus não precisa da sua vingança. Deus resolve a situação sem Davi precisar agir. E a chave espiritual aqui é: quando você segura a sua mão, Deus libera a dele. E o princípio aqui é: justiça nas mãos de Deus é sempre mais precisa do que a nossa. Ele não precisou fazer nada. Né? E aí Nabal acaba morrendo, acaba realmente pagando, né, pelo que ele tinha feito. Exatamente. E logo Nabal, que era um descendente de Caleb, né? Vinha de uma descendência tão honrada, com uma história tão linda, né? E acabou morrendo de uma forma tão triste. Mas também antes disso, né? Ele era um homem com comportamento assim lamentável, né? Sim. Era um homem realmente não era era desprovido de bondade, né? Sim. Podemos dizer assim, de uma forma mais sutil. Sim, verdade. E aí a ofensa que ele faz a um ungido do Senhor, a um protegido do Senhor, que é Davi, né? Realmente Deus foi ali e veio com sua justiça. Exatamente, aplicou a sua justiça. 6. Saul não muda de verdade, só de momento. Saul se arrepende novamente, mas é superficial. É um ciclo: perseguição, emoção, arrependimento, repetição. Chave espiritual: nem todo arrependimento é transformação. Às vezes é só alívio emocional ou aquele bom e simples remorso. Sim. Cuidado: relacionamentos e lideranças instáveis drenam energia espiritual. É verdade. E isso é muito perigoso, né? Porque se a liderança tem essa instabilidade, ela não vai conseguir levar as pessoas que estão abaixo da sua liderança para o lugar que realmente precisam. São cegos guiando pessoas cegas, né? E a gente sabe para onde que essas pessoas vão, né? 7. Davi mantém integridade mesmo com a oportunidade de matar Saul. Mais uma vez, Davi teve a oportunidade e não fez. Abissai quer matar Saul. Davi recusa novamente. E a chave espiritual aqui é: ter oportunidade não significa ter permissão de Deus. Forte isso aqui, né? Nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Nossa, e isso é uma coisa... É um desafio, né? Sim. É um desafio. Porque muito. Às vezes parece que está ali na sua mão. Nossa, isso vem de Deus. Está ali, como também nas passagens anteriores, né? Em que Davi tinha ido para uma cidade, agora eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas que ele estava ali, era uma cidade que era cercada de muralhas e tal. Sim. E aí Saul fala: Deus colocou ele na minha mão, né? Então assim, o Espírito de Deus já tinha abandonado ele há muito tempo. Muito tempo. Então assim, parece que às vezes as coisas vêm ali super fáceis e vem, nossa, é uma oportunidade incrível, mas a gente tem que ter esse discernimento e sempre pedir a direção a Deus, né? Sim. Como o próprio secreto, Davi, né? Como o próprio Davi estava fazendo, passando a consultar a Deus sempre. Com certeza, isso é o imprescindível. 8. Davi começa a andar pela lógica e não pela fé. Disse, porém, Davi no seu coração:
Aí acabei de falar que ele estava consultando Deus e aqui, ó, vem o contrário. Aqui está o perigo, ele não consulta Deus. Decide ir para o território inimigo, lá para o território para as terras dos filisteus, né? Sim. E a chave espiritual, quando você começa a tomar decisões baseadas no medo, você sai do centro da vontade de Deus. Alerta, nem toda decisão estratégica é espiritual. Isso conversa um pouco com o tópico anterior, né? Sim. A gente agir pelo medo, agir pela força do nosso braço, não consultar a Deus. Pelo ego, né? Pelo ego, né? Por uma série de motivos que não vêm do Senhor e aí a gente acaba tomando decisões precipitadas, né? E isso normalmente nos leva à ruína. Sim. 9. Sobrevivência pode te levar a compromissos perigosos. Davi se alia a Aquis, um rei filisteu. Começa a viver uma vida dupla. E a chave espiritual aqui nesse tópico é: ambientes errados exigem versões erradas de você. Como naquela vez que eu trabalhava numa loja de carro e o ambiente era tão tóxico, era tão hostil, que eu comecei a ir pelo ambiente. Sim. E graças a Deus, graças às suas orações, graças ao discernimento do Espírito, eu consegui me livrar, consegui sair daquele ambiente, para surpresa de muitos, né? Porque eu estava me destacando, estava vendendo pra caramba. E aí é como fala a palavra: largar um barco vazio é fácil. Agora, você largar um barco cheio, é aí que você entende onde está o seu coração. E eu ali larguei um barco cheio, né? Mas graças a Deus, não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei, porque é melhor cortar um braço do que perder o corpo todo. Sim. Né? E aí fala também um pouco sobre o anterior, né? Nem tudo que vem, assim, nem toda oportunidade é de Deus, né? Sim, então, ali pode parecer que é, né? Realmente. E aqui a reflexão é: você está sendo quem Deus te chamou para ser ou quem o ambiente exige? E aí? É um questionamento... É um questionamento muito profundo. Sim. E é até curioso, assim, que a gente vai lendo e a gente até se pergunta, né? Poxa, Davi, é sério? Né? Porque ele estava ali numa trajetória, parecia que ele ia se alinhar ali e realmente ele foi para o ambiente que o ambiente contrário, né? Ao que ele estava construindo. Então, é esse perigo, essa atenção que a gente tem que ter. 10. Pequenas concessões levam a grandes distorções. Davi mente e manipula para se manter seguro. Ele começa a agir fora do padrão que Deus construiu nele. Sim. Chave espiritual. Quando você se afasta da presença, você começa a justificar coisas que antes confrontaria. Verdade direta. Desalinhamento com Deus não começa com queda, começa com adaptação. Nossa, isso é muito bom. Porque a gente nem percebe. Não, a gente acha que são pequenas coisas e a gente vai abrindo pequenas concessões e quando a gente vai perceber, todo o cenário está tão corrompido que você se vê sem a opção de sair, porque nossa mente ela é enganosa. E o inimigo, né, ele vai plantando ali cenários te falando que você não vai conseguir mais sair, que se você contar você vai perder tudo, quando na verdade você não tem nada. Tudo ali é ilusório, né? Tudo ali é construído na areia e não na rocha, não é verdade? E a conclusão estratégica de hoje desse estudo, ele vai falar o seguinte: esses capítulos mostram 3 níveis de teste. O primeiro, emocional, que é o controle da ira. 2, moral, integridade sob pressão. E o 3, espiritual, decisões fora da presença. O maior perigo não é Saul, é Davi começar a agir sem Deus. É verdade. E
O que fica de reflexão aqui nesse estudo de hoje é que não vale a pena abrir pequenas concessões, porque um grande pecado, ele não começa grande, ele começa com pequenas atitudes. Então, que nós tenhamos o discernimento, que nós tenhamos esse coração humilde para que nós consigamos entregar tudo nas mãos de Deus e pedir que o Espírito Santo possa nos trazer a misericórdia, o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é uma coisa incrível e ele vai nos trazer o perdão quando há o arrependimento de coração e não um remorso. Tá? O remorso é quando você é pego errando e aí você tenta remediar. O arrependimento, quando ele vem de fato de forma espontânea e você vai conseguir voltar para os caminhos do Senhor. Tá? Então, é a reflexão de hoje. Permaneça nesse lugar. Se você tiver com dificuldade, nos procure, mande um comentário, vá no nosso Instagram, que nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? E nunca se esqueça, onde há 2 ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Amém. Shalom!